Eu queria entrar numa história da Bíblia que eu gosto muito, que é Lucas 19, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na tua casa hoje. Amém? Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: ele hospedara um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. E eu profetizo em nome de Jesus: hoje haverá salvação na tua casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Amém, igreja? Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. E o que eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. E o povo de Israel odiava os publicanos, porque eles eram normalmente nativos, eles eram do povo de Israel, só que muitos deles, se não a totalidade, eles roubavam, eles usurpavam, e eles maltratavam. E quando a gente fala que Zaqueu é o chefe deles, a gente já consegue entender o quanto esse homem roubou, o quanto esse homem defraudou. Nós temos algumas particularidades quando a gente vai falando dos publicanos. Eles eram considerados pelos israelitas como traidores. Se você, como judeu, entrasse na casa do publicano, com certeza amanhã você ia sair lá no Diário de Israel: olha só, fulano de tal entrou na casa do publicano. Como é que come com um pecador? E a gente está vendo Jesus o quê? Entrando na casa de um publicano. Entrando na casa de um cobrador de impostos. E o povo, como de costume, principalmente os fariseus, começaram a falar: por que esse homem está entrando e sentando na mesa para comer com um pecador? E Jesus fazia isso sempre. Mas a palavra de Deus diz aqui no verso 10, porque o Filho do Homem veio para buscar aquele que está perdido. Ele também fala no livro de Mateus que ele veio para aqueles que estão doentes e não para aqueles que estão sãos. Jesus, o desejo de Jesus é salvar, é libertar, é curar, é tirar do império das trevas e trazer para o reino do Filho de Deus. A vontade de Jesus, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Como já foi ministrado muitas vezes, o inferno não é para o homem. Ele vai para lá porque ele é enxerido. Porque a vontade de Deus é que todos nós entremos no reino de Deus com ele. Em algumas situações na Bíblia a gente vai ver Jesus chamando publicanos, como Mateus, que até então era Levi. Jesus chamando ele para ser um dos 12 dele. Em algumas situações, nós vemos Jesus em forma de parábola falando: olha, o publicano entra para orar, se ajoelha, se humilha, bate no peito, chora, clama. E aí vem um fariseu todo
grandão, eu dou o dízimo, eu faço, eu aconteço. Qual deles saiu justificado? O publicano. Porque não importa qual o tamanho do teu pecado, Jesus não tem nenhuma dificuldade para apagar esse pecado e jogar no mar do esquecimento e fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Eles eram considerados impuros, eles não poderiam entrar numa sinagoga, porque o povo separava esses homens. Os judeus, eles separavam os publicanos da sociedade. E é verdade, irmãos. Queria dizer para vocês que realmente esses homens, eles também davam mau testemunho. E Zaqueu não é diferente. Zaqueu dava mau testemunho. Zaqueu era um homem que não conhecia Jesus. Aí você me fala, mas Nestor, lá na novela do Canal 13, tem lá uma minissérie, Jesus, como é que ele não conhecia? Não, naquela época eles não tinham o que a gente tem hoje. Hoje você abre o telefone, Jesus. Abre o YouTube, uma pregação. Vai na televisão, uma pregação. Um culto, uma palavra. Eles não tinham. E se você reparar aqui no verso 3... a palavra de Deus diz, ele procurava ver quem era Jesus. Ele ouvia, até poderia conhecer, mas de longe, ele não conhecia Jesus de perto. E eu creio que muitas pessoas hoje em dia ouvem Jesus, mas, não têm o conhecimento, não entendem que Jesus é a paz que excede todo entendimento. Eles não entendem que vida só há em Cristo. Só que eu tenho certeza, eu creio pela fé, que nessa noite essas pessoas, os ouvidos serão abertos para ouvir a palavra do Mestre. O Espírito Santo, mesmo que o seu familiar ele não esteja aqui, o Espírito Santo de Deus está indo lá na sua casa, lá na sua parentela e fazendo a transformação necessária. Eu creio nisso. Quantos creem, digam amém? Amém. E nós podemos aprender algumas coisas com Zaqueu. Zaqueu não era um homem reto, Zaqueu não era um homem justo. Zaqueu, não era um camarada, eu devolvo meu dízimo, eu oferto, eu leio a palavra, eu oro, não. Zaqueu era o inverso, era totalmente o contrário disso. Mas, aqui no texto nós podemos aprender com Zaqueu muitas coisas. E eu queria, rapidamente, discorrer sobre algumas coisas, alguns pontos que estão aqui na palavra, e que Zaqueu fez, e que me chamaram a atenção, e eu tenho certeza que vai chamar a tua atenção. No verso 3, se você reparar, ele fala assim, procurava ver quem era Jesus. Então, ele tinha o desejo de conhecer Jesus. Muitas vezes, nós que estamos dentro da igreja, nós que estamos há 10, há 12, há 15, há 20 anos, não temos o desejo de conhecer Jesus como um homem que nós julgamos como pecador. Por muitas das vezes, nós queremos a transformação do próximo, mas a gente não consegue ser transformado. A gente não consegue buscar a transformação. Muitas vezes eu quero ensinar para o outro, eu quero dizer quem é Jesus, mas eu mesmo não sei. Mas eu mesmo não tenho intimidade. Mas eu mesmo não tenho conhecimento. Quantas vezes nós optamos pelas coisas seculares e deixamos de lado aquilo que nos traz o alimento necessário. O ar que nós respiramos. Porque Jesus é o ar que nós respiramos. Se você levantou hoje, se você conseguiu vir aqui para o culto, se você conseguiu trabalhar, se você conseguiu estudar, saiba que Jesus, ele soprou em nós fôlego de vida. E por isso nós estamos aqui de pé. Por isso nós estamos aqui ouvindo a palavra dele. E Deus, ele deseja nessa noite abrir os teus olhos, os teus ouvidos e chamar a tua atenção para que ele tem preparado para você. Zaqueu, ele não perdeu tempo, ele falou assim, quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Eu preciso muito ir atrás desse Jesus. Porque por dentro, olha só o que eu vou falar, por fora existem pessoas
que você fala assim, ó, esse aí, ó, não precisa de Jesus não, porque ele fica falando, ele fala que ele não precisa, ele fala que ele não quer, ele fala que ele não está nem aí, mas por dentro, você que não está vendo, a situação está crítica, as coisas estão acontecendo na vida dele, está vindo uma enxurrada de problema, uma enxurrada de sentimentos, a depressão está cometendo ele, e você está olhando, está falando assim, mas está bem, não precisa nem de Jesus mesmo não. Não, ele está bem. Não, Zaqueu era rico. A palavra de Deus não diz isso? Zaqueu era rico. Ele precisava de quê, irmão? Ele era rico, ele tinha dinheiro. Ele não estava doente. Zaqueu estava doente? É assim que está a palavra? E Zaqueu estava doente. Não estava. Zaqueu tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Porque quando nós temos todas as coisas desse mundo, todos os bens, sem Jesus, não é nada. Sem Jesus, não é nada. Porque é Jesus que transforma todas as coisas em excelente. Quando você está na sua casa, você tem dinheiro, você tem comida, você tem tudo de bom e do melhor, mas você não tem Jesus, então você não tem nada. Porque quando Zaqueu, ele foi até o mestre, você pode perceber que a Bíblia fala que ele era rico. E a palavra de Deus, o mais interessante, um pouquinho antes no capítulo 18, Jesus está falando com um jovem e fala para esse jovem, larga tudo, vende tudo, dá tudo para os pobres e me segue. E o jovem endureceu o coração e foi embora. E a palavra de Deus diz que ele era o quê? Era rico também. E aí Jesus ele vai falar uma coisa aqui no capítulo 18, e vendo Jesus, 18 e 24, não precisa abrir não. E Jesus vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Olha só, nós temos aqui, no capítulo anterior, nós podemos ver o quão importante foi a decisão que Zaqueu tomou. O quão difícil também foi essa decisão, porque o camarada está cheio de dinheiro. Aparentemente está sem problema. Você acha que ele vai querer Jesus? Não, só por um milagre. Mas eu creio no Deus de milagres, igreja. Eu creio num Deus que transforma, que muda uma história e muda uma situação. Seja ele pobre, seja ele rico, seja ele de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, o nosso Deus, ele veio para salvar aquele que está perdido. Um segundo ponto muito interessante que me chamou a atenção foi que as circunstâncias não impediram Zaqueu de ir até o mestre, de enxergar. Ele queria ver a igreja, ele queria conhecer Jesus. Olha que coisa tremenda. Imagina Jesus passando aqui agora, aqui na frente. Eu já ia descer daqui, eu ia subir, mas o teu peso não tem importância, eu ia subir em muro, subir em árvore, eu ia querer ver Jesus. E assim foi o sentimento desse homem. Quem realmente deseja a transformação, ele não fica limitado. Ele não vê como impedimento a sua vida, o seu físico. Porque existem muitas pessoas que falam assim, ó, eu não posso me achegar até Jesus, porque eu sou muito pecador, eu tenho muito erro, eu tenho muito pecado. Mas assim diz o Senhor, venha como está. Venha como está. Porque Ele pode te limpar e te purificar, porque o sangue de Jesus tornará o pecado, mesmo que ele seja vermelho como a escarlata, ele tornará branco como a neve, igreja. Branco como a neve. No verso 3, ainda na parte B, diz assim, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Essa era a limitação de Zaqueu. Zaqueu era baixinho. Então você imagina, uma multidão, porque Jesus, onde ele anda, ele arrasta multidões, igreja. E uma multidão ali passando, e Zaqueu era baixinho, como é que ele ia enxergar o mestre? Aí ele, opa, vou subir ali na árvore e vou ver Jesus. Veja, alguns homens, algumas mulheres na Bíblia, eles não viram dificuldades quando quiseram encontrar Jesus. O cego de Jericó, era cego, óbvio.
Só que ele encontrou um meio, ele começou a clamar. Eu não estou vendo Jesus não, mas eu vou clamar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a clamar. E as pessoas falam assim, para de clamar, para de encher o saco dele, para de perturbar. E aí que ele clamava mais alto, igreja. E a cegueira, a falta de visão, não impediu aquele homem de chegar até o mestre. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, igreja. Você acha que aquela mulher estava forte ou estava fraca? Estava fraca. Mas ela encontrou forças em Deus para buscar o milagre dela. Provocou o milagre dela. Ela tocou na orla das vestes de Jesus. Talvez ali foi o último suspiro. Eu vou falar assim, eu não aguento mais. Ela foi se arrastando, mas ela tocou. E do mestre saiu virtude. Porque as nossas limitações não nos impedem de chegar a Jesus. Jesus é acessível. Basta você clamar, basta você confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se nós, no nosso quarto, dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos perdão, Ele pode nos perdoar. Porque Jesus veio para quê? Salvar os perdidos, está escrito. Deus, Ele deseja que a nossa casa esteja no centro da vontade de Deus. Deus, Ele deseja que nós e a nossa casa sirvamos a Ele com alegria. Você pode aplaudir a Jesus? Irmão, Zaqueu, ele não desistiu. Ele falou, não, eu quero a minha transformação é hoje. E eu creio que nesse momento, pessoas estão no coração falando assim, eu quero a minha transformação hoje. E se você quer, pode pedir, que Jesus está aqui. E Ele está querendo. Quem nunca leu sobre aquele leproso, falou assim, Jesus, se tu quiser me limpar, Ele falou assim, eu quero. Jesus, Ele quer, igreja. Jesus, Ele quer mudar. Jesus, Ele quer transformar. Mais uma coisa que me chamou muita atenção em Zaqueu foi, Zaqueu não perdeu tempo. Verso 6. Zaqueu não perdeu tempo. Quantos acharam, digo amém. A palavra de Deus diz assim, quando Jesus falou assim, eu vou na tua casa, hein? Vou na tua casa, Zaqueu. Aleluia. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele veio com toda a pressa, porque é tempo de buscar, igreja. Nós não podemos ficar postergando. Não, amanhã eu aceito. Não, depois da manhã eu aceito. Quando eu fizer 43 anos eu faço a obra. Quando eu fizer 50 anos eu aceito a Jesus. Não, agora eu estou muito jovem. Imagina, Dione. O irmão fala, eu estou muito jovem para trabalhar na obra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode. Vamos lá, Isaías 55, 6. Vocês não pensaram que eu estou inventando. Isaías 55, verso 6. Mas não sai de Lucas, não. Quantos acharam, digo amém? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele estava passando por Jericó, curou o cego. Eu não vou perder essa oportunidade. Zaqueu, quando viu que Jesus estava passando, ele falou assim, essa é a minha oportunidade. Ele não falou assim, não, Jesus vai passar, eu vou perguntar para onde ele vai, e na semana que vem, eu vou atrás de Jesus. Foi isso que ele fez? Não, foi hoje, foi agora. Agora. Não deixe para amanhã, não tem esse ditado? Não deixe para amanhã o que você pode fazer. Então eu vou falar para você, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora.
Porque eu tenho certeza que quando Jesus entrar na tua casa, quando Jesus entrar na tua vida, quando Jesus entrar na tua família, você vai experimentar coisas sobrenaturais. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Os pensamentos dele são mais altos. Tudo aquilo que ele preparou para você está separado, esperando uma situação, uma decisão sua. Tudo aquilo que ele separou para você está te esperando uma decisão. E essa decisão tem que ser agora. Mas Nestor, você está me botando contra a parede? Não. Eu estou querendo te oferecer o caminho, a vida, a verdade. Aquele que vive e reina para todo sempre, igreja. Só nele há salvação. Só nele. Não há salvação em outro. Só nele. Só que é verdade. Salvação, ela vem do Senhor, mas junto com a salvação vem a alegria, vem a tranquilidade, vem a paz. Veja, Zaqueu, mais uma coisa que me chamou a atenção. Zaqueu, ele foi com alegria. Zaqueu, ele não falou assim, não, ó. Mais um culto que Jesus está dando aí, ó. Jesus está passando por Jericó aí, mais um culto, mas eu vou lá, né? Ouvir o que aquele homem está falando. Mais uma vez, né? Eu não sei nem porque que meu parente me chamou. Mais uma vez Jesus está me chamando. Mais uma vez eu vou lá ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, ele foi com alegria. E Jesus deseja que você o aceite com alegria. Que você clame por ele com todas as suas forças. Aqui no verso 6 também, a palavra de Deus vai dizer: ele desceu com pressa e o recebeu com alegria. Eu imagino, né, Zaqueu falando: meu Deus, ele vai na minha casa, ele vai visitar a minha casa, ele vai comer comigo. Meus irmãos, eu não consigo compreender a felicidade de Zaqueu. Deve ter sido uma felicidade muito grande. Estar à mesa com o mestre. Estar à mesa com o mestre. Jesus, ele falou assim: eu vou na tua casa, hein, Zaqueu? Eu vou. Mas se Zaqueu tivesse falado assim, ó: não, hoje não dá não. Hoje você não pode entrar não. Jesus, ele ia? Sim ou não? Sim ou não? Não, se ele falasse assim: não quero não. Então Jesus também não ia forçar. Jesus, ele não ia entrar pela janela. Quem faz isso é Satanás. Jesus, ele bate na porta. Se você abrir, aí ele vai sentar e vai ceiar contigo. Se você abrir, aí ele vai lá e vai conversar contigo. Vocês vão criar intimidade. Mas primeiro, você precisa abrir a porta da tua casa com alegria. Ah, Nestor, você não conhece o meu marido. Aquele homem, ele é iracundo. Ele fica gritando comigo. Ele fica me xingando. Você não conhece meu marido. Mas eu conheço um Deus que traz mansidão para o povo. Eu conheço um Deus que ele faz você colocar as palavras certas nas horas certas. Porque a palavra de Deus diz que a mulher santa santifica o marido. Coríntios. E o homem santo santifica a esposa. Deus, ele deseja entrar na tua casa. E ele quer que você abra o teu coração com alegria para ele entrar e ceiar contigo. Para que você possa conversar com ele. Eu gosto muito do louvor, né, que fala aquele: Jesus, eu quero estar contigo. Eu não sei cantar, não sei nem o que eu falei, mas tudo bem. Eu sei que ela vai falando, né, que ela quer deitar no colo dele. Renato que sabe qual que eu estou falando. Pastor Renato sabe. Então ele quer deitar no colo. Ele quer estar com Jesus. Tem alguém falando aí, ó. Tá vendo só? É isso aí mesmo, Jair. Obrigado. Mas o importante é que quando ela vê Jesus, ela se apega, ela agarra, ela fala assim: você não vai sair daqui, eu quero ficar contigo para sempre. Porque Jesus é maravilhoso, igreja. Jesus é maravilhoso. Como pode eu
falho, pecador, ter 3 crianças lindas daquela ali e uma esposa maravilhosa? Como pode? Como pode eu ter dinheiro para sustentar a minha casa com 5? Como pode? Porque Deus, Ele é o meu provedor. Deus, Ele provém na minha casa, e eu tenho certeza que Ele provém na tua. Assim como o pastor Bira disse, que em primeiro lugar, busca Ele, busca o reino dEle, busca a justiça dEle. Mas Nestor, e o resto? E o meu trabalho? E o dinheiro? E a saúde? As demais coisas vos serão acrescentadas. Porque assim diz a palavra do Senhor. Abra o teu coração com alegria. Ah, Nestor, eu já conheço Jesus. Então hoje você vai buscar pelo teu familiar com alegria. Não é um peso. Você não vai chegar aqui hoje, vai ajoelhar, vai falar assim: ah, Senhor, salva aquele meu marido, aquele cachaceiro. Salva o meu marido, aquele homem iracundo. Não, você vai clamar com alegria. Senhor, salva a minha casa, porque eu e a minha casa te serviremos. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas o que é crer? É aquela oração: eu não aguento mais, tem 2 anos, tem 5 anos que eu oro. Eu oro todos os dias, desde o dia que eu me converti pela salvação na minha casa. Eu oro. Eu clamo. Ah, mas às vezes parece que Deus não está te respondendo. Ele trabalha no silêncio, igreja. Ele trabalha no silêncio. No silêncio Ele está lá, está moldando, está mudando, está transformando. Minha mãe botou lá no Facebook a ordenação do meu filho. Botou no Facebook. Eu não entro no Facebook. Mas ela botou lá e os meus familiares todos puderam ver a transformação que Deus está fazendo na minha vida. E eu tenho certeza que Deus também fará na tua vida. Mais uma atitude que Zaqueu teve, que chamou a atenção do mestre. Ele se arrependeu de forma genuína. Vamos lá no verso 8. Zaqueu se arrependeu de forma genuína. Verso 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, roubado alguém, restituo 4 vezes mais, amém? Aí você lê esse texto e fala assim, ó, ele tem que fazer mesmo, é isso aí mesmo. Estava ladrando, estava roubando, é um safado. Isso aí mesmo, é o mínimo que ele tinha que fazer. Só que se você for lá comigo, lá em Levítico, vamos ler a palavra? Lá em Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6, diz assim, verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu de depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou que tenha achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todos em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e restituirá por inteiro, e ainda acrescentará a 5ª parte àquele a quem pertence. Ele tem que devolver quanto? Aquilo que ele pegou, mais a 5ª parte. Aí ele podia falar assim, não, eu vou pegar esse ensinamento,
e eu vou fazer o mesmo. Mas o coração dele, o arrependimento dele foi tão genuíno, que ele falou assim, ó, eu vou devolver a 4 vezes mais. Eu vou entregar a 4 vezes mais, ainda vou dar metade dos meus bens aos pobres. Porque a conversão daquele homem foi de forma genuína. Nessa noite, Deus deseja ver corações que se arrependam de forma genuína. Nessa noite, Deus quer ver o teu coração quebrantado e contrito. Hoje você vai falar assim, ó, Senhor, eu me arrependo. Senhor, tudo aquilo que um dia eu fiz mal, eu vou devolver, mas vou devolver a 4 vezes. Não, mas eu quero perdoar, mas eu só vou perdoar só uma partezinha. Não, eu fiz aquilo ali, mas eu só vou devolver isso aqui. Não, o Senhor quer que você hoje se arrependa de forma genuína. Que o teu coração hoje, ele seja como de Zaqueu. Porque quando Deus, ele olha para você, ele não vê os seus bens, ele não vê a sua aparência. Ele não vê, né, o que você fez. Olha, eu fiz uma coisa muito boa. Tinha uma idosa, eu atravessei a rua com ela. Olha, eu fiz uma coisa muito boa. Eu dei R$2 para o rapaz. Não, Deus ele olha o teu coração. Ele quer olhar para ver se o arrependimento ele foi verdadeiro, se foi genuíno. E pode ter certeza que Deus ele não despreza um coração quebrantado e contrito na presença dele. Deus ele não despreza esse coração. Eu tenho certeza que se nessa noite você, como Zaqueu, falar assim, não, ó, chegou a hora, é agora. Satanás vai largar, é agora. A minha vida, a vida dos meus familiares, Satanás vai largar, é agora. Em nome de Jesus. Porque a salvação hoje chegou na minha casa. Hoje a salvação chegou no meu lar. As atitudes de Zaqueu, elas trouxeram uma mudança profunda. Zaqueu era um homem como nós. Talvez com índole pior ainda do que quando você encontrou Jesus. Só que Jesus, ele quer só uma coisa. Ele quer olhar para o teu coração, ele quer ver sinceridade. Ele quer ouvir o teu clamor e ele quer ouvir sinceridade. Ele quer sondar o teu coração e ele quer ver sinceridade, verdade. Se a tua oração for uma oração de verdade, pode ter certeza que ele apagará todos os seus pecados. Porque a palavra de Deus diz que ele lançará no mar do esquecimento todos os nossos pecados. E eu tenho certeza que nessa noite não vai ser diferente. Jesus está aqui, amém, igreja? Jesus ele está aqui. E ele deseja que você o convide para morar no teu coração. Que você o convide para habitar na sua casa. E que a transformação que ele vai fazer na tua vida, as pessoas do lado de fora elas vão ver e falar assim, é ele? É esse homem? Ele está assim? Deus mudou essa mulher desse jeito, mas ela não prestava, ele não prestava. Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele olha por dentro, e se o arrependimento foi genuíno, eu tenho certeza que Deus estará levantando nesse bairro e sobre a tua casa, novas criaturas em Cristo Jesus. Novas criaturas transformadas pelo sangue do Cordeiro. E nessa noite, Jesus deseja transformar a tua casa para a glória do nome dele. E eu profetizo que quando você chegar na tua casa hoje, onde você colocar a planta dos teus pés, você vai possuir para o reino de Deus. Que a tua tenda, ela vai ser alargada para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Que todo o teu choro, todo o teu clamor, igreja, eu creio que vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu declaro nessa noite, hoje, a salvação do Senhor Jesus chegou no teu lar, chegou na tua casa.
Fique de pé e feche os seus olhos em nome de Jesus.